Circle of Inevitability, capítulo 39. Doente. Se Pons Benet realmente tivesse entrado na casa de Naroka para tirar seus cabelos e unhas, há uma grande chance de Naroka ter sido assassinada por um parente. Afinal, Naroka tinha boa reputação e era o pilar de toda a família. Além disso, era relativamente saudável, tanto física como mentalmente, por isso era improvável que tivesse cometido suicídio. Lumian rapidamente apresentou uma série de especulações. Mas se Naroka realmente foi assassinada por um parente, qual foi o motivo? Vendo que seu irmão estava pensando profundamente e não falava há muito tempo, Aurore pensou que ele estava assustado com a ideia de humanos se transformando em ovelhas e alguém da família Berry morrendo por assassinato. Então ela o confortou gentilmente. Embora o assunto seja sério, ainda não nos afeta. Preciso refletir sobre esses assuntos. É fácil você entrar em pânico ao encontrar algo semelhante se estiver sempre proibido de entrar em contato com o misticismo real. A frequência de eventos sobrenaturais tem aumentado nos últimos anos, e eu não posso estar ao seu lado o tempo todo. Você vai crescer e ter sua própria vida. Lumian respondeu interiormente que nunca tinha ouvido falar de alguém que teve que deixar a família quando crescesse. Ele podia sentir que a atitude de Aurore em relação ao contato com o misticismo havia diminuído devido à questão dos humanos se transformarem em ovelhas. Se eu trabalhar mais, posso dizer diretamente a ela que me tornei um Beyonder, Lumian pensou, mas antes que pudesse falar, Aurore já havia tomado sua decisão. Vá fazer as malas agora. Deixaremos Cordu imediatamente usando o convite da novela semanal. Temos muita sorte. Enviaram-nos um telegrama no momento crítico para que possamos sair abertamente sem sermos suspeitos. Quando estivermos em nossa jornada, ensinarei a você um pouco do verdadeiro misticismo, mas nem pense em se tornar um Beyonder. É muito perigoso. Lumian murmurou silenciosamente para si mesmo. Não tivemos sorte. Enviei o telegrama porque descobri o problema. Só recebemos resposta neste loop. Mas ele estava satisfeito porque sua irmã ainda era a mesma pessoa decidida. Embora não achasse que eles conseguiriam sair da Vila Cordu ou escapar do loop, ele tinha que tentar. Não vamos salvar essas 3 pessoas? Lumian perguntou. Aurore balançou a cabeça. Isso poderia desencadear um conflito entre nós e Pierre Berry, e não tenho certeza de quão forte ele é ou quantos ajudantes ele tem. É melhor deixar que os funcionários façam isso. Este é o dever deles. Quando chegarmos a Dariege e comprarmos passagens de locomotivas a vapor, enviaremos uma carta anônima aos funcionários e deixaremos que eles cuidem do assunto. Mas e se eles não acreditarem em nós? Lumian pressionou deliberadamente. Aurore sorriu. Em termos de misticismo, você é realmente analfabeto. Na carta, descreveremos claramente a questão de transformar pessoas em ovelhas. Eles naturalmente encontrarão profissionais para realizar a adivinhação. Mesmo que não obtenham revelações detalhadas, descobrirão que há algo anormal em Cordu. Entendi, disse Lumian, e subiu para fazer as malas. Não muito tempo depois, cada um dos irmãos trouxe uma mala marrom. Aurore olhou pela porta e disse: Vamos até Madame Poales e pedir emprestada sua carruagem para chegar a Dariege o mais rápido possível. Uma pessoa comum tinha que caminhar uma tarde inteira da vila de Cordu até Dariege. Como caçador, Lumian não precisava, mas aos olhos de Aurore, ele ainda não era um Beyonder. Depois de hesitar se deveria aproveitar a oportunidade para se confessar à irmã, ele percebeu que era impossível escapar de Cordu. Ele poderia muito bem aproveitar a oportunidade para procurar pistas na casa de Madame Poales. Lumian respondeu laconicamente, ok, e estendeu a mão para pegar a mala da irmã.
Com 2 malas em mãos, ele se dirigiu para a porta. Aurore acenou com a cabeça satisfeita e aliviada, mas então disse confusa: sua força aumentou. Você está carregando isso com muita facilidade. Ela inconscientemente quis levantar a mão direita e esfregar os lados dos olhos, mas Lumian já havia saído. Ela só poderia desistir e seguir rapidamente. No caminho para a residência do administrador, muitos moradores viram Aurore saindo com sua bagagem e perguntaram com curiosidade sobre a situação. Aurore, que tinha um motivo válido, ficou muito calma com isso. Por outro lado, Lumian inventou 7 ou 8 histórias para lidar com os diferentes aldeões. Algo sobre Aurore recebendo a medalha da Legião de Honra em Tis e indo para Traer para ser homenageada. Algo sobre ele ter sido especialmente recrutado pelo Colégio Normal de Traer e ser capaz de ser matriculado. Ou algo sobre Aurore indo à falência por investir em ações com seus credores prestes a bater em sua porta, deixando-a sem escolha a não ser fugir para outros lugares. Os aldeões ignorantes ficaram surpresos ao ouvir isso, mas graças à reputação de Lumian, optaram por não acreditar nele depois de voltarem a si. Não muito tempo depois, os irmãos chegaram em frente ao prédio preto que havia sido transformado em um antigo castelo. Olhando para as 2 torres altas, Lumian sorriu e disse: eu me pergunto o que tem dentro. Aurore, você já esteve lá dentro? Por que eu vagaria pela casa de outra pessoa? Aurore revirou os olhos para o irmão. Lumian murmurou baixinho: achei que Madame Poalis iria convidá-la para visitar o castelo. Pessoas como elas não gostam de mostrar aos convidados suas casas grandes e coleções preciosas. O que há para ver? A voz de Aurore tornou-se cada vez mais suave enquanto ela pensava em como isso seria de grande ajuda para sua descrição de um castelo em suas obras. Vamos conversar sobre isso no futuro. Gostaria de saber se ainda podemos voltar para Cordu. Ela então conduziu Lumian pelo jardim colorido em direção à porta do castelo. Depois de dar alguns passos, Aurore diminuiu a velocidade e olhou em volta. Ela comentou intrigada: as flores deste jardim floresceram muito cedo. A vila de Cordu ficava nas montanhas e havia uma pastagem nas montanhas nas proximidades. Normalmente, a primeira onda de flores da primavera só apareceria em meados de abril. Talvez o jardineiro de Madame Poalis tenha um método especial, disse Lumian. Ele lembrou que Madame Poalis era uma Beyonder com um caminho anormal e suspeitava que isso estivesse relacionado a algum fenômeno sobrenatural, mas não conseguia dizer isso em voz alta. Aurore estava apenas fazendo um comentário improvisado, então não pensou muito sobre isso. Eles chegaram ao castelo e foram recebidos calorosamente por Madame Poalis. A mulher estava usando um vestido espartilho azul hoje, e ainda havia um colar de diamantes incrustados de ouro pendurado no peito. Seus longos cabelos castanhos estavam meio amarrados, o resto caindo em cascata, fazendo-a parecer ainda mais jovem do que o normal. Ela se sentou em uma poltrona na pequena sala e ouviu em silêncio o pedido de Aurore. Ela sorriu e disse: você não precisa ser tão educada. Somos amigas. Lumian zombou em seu coração. Quem apresentaria parceiros de casamento ruins a uma amiga? Mas ele rapidamente viu Madame Poalis olhando para ele com um sorriso nos olhos castanhos brilhantes. De repente, ele se lembrou da conversa anterior e se sentiu desconfortável. Tudo bem, disse Aurore, impotente. Cada vez que pedia uma carruagem emprestada, ela se oferecia para pagar, mas Madame Poalis sempre recusava. Então costumava trazer alguns presentes para a mulher na volta, que não eram caros nem baratos, e também dava uma gorjeta ao cocheiro. Enquanto esperava o cocheiro se preparar, Madame Poalis convidou os irmãos para provar algumas sobremesas feitas por seu próprio chefe.
Lumian provou um muffin e olhou em volta. Onde está o Sr. Land? Louis Land era o mordomo do administrador Belst. Ele o seguiu de Dariege até a vila de Cordoue. Lumian tinha evidências de que teve um caso com uma mulher da aldeia e vendeu secretamente alguns itens do castelo. Foi assim que recebeu a notícia de que Madame Poales era a amante do padre. Encontrou o padre e Madame Poales tendo um caso na catedral? Isso foi uma mentira para os estrangeiros. Nesse momento, Lumian procurava Louis Land para amaldiçoá-lo, dizendo: seu filho da puta, por que você não me disse que Madame Poales é uma bruxa? Madame Poales suspirou. Louis está doente. Ele está descansando em seu quarto. Doente? Por alguma razão, Lumian sentiu que poderia haver um problema. Enquanto a irmã conversava com Madame Poales, ele pediu licença para ir ao banheiro, saiu da sala e foi direto para a escada. Este castelo era enorme e o casal não trouxe muitos servos com eles. Parecia vazio em todos os lugares, e podia-se até ouvir ecos ao caminhar em certos lugares. Isso deu a Lumian melhores condições para se infiltrar. Confiando em seus sentidos poderosos, facilmente se esquivou de um valete e de uma empregada. Com passos leves, chegou ao segundo andar e encontrou o quarto de Louis Land. Ele não tinha pressa em bater. Virou a cabeça e encostou a orelha na madeira. Reticências. Sons de um homem gritando de dor vieram da sala. Ele está realmente doente? Parece muito sério. Lumian pensou por um momento e caminhou para o lado. Abriu a porta dos outros criados, o administrador Belst e Madame Poales dormiam no terceiro andar. Depois de entrar correndo na sala, ele fechou suavemente a porta de madeira, deu alguns passos para o outro lado e abriu a janela de vidro. Lumian olhou para baixo e viu que não havia ninguém por perto. Ele imediatamente se apoiou com as duas mãos e virou-se agilmente, pendurado na parede externa do castelo. Então, saltou levemente como um gato selvagem e pousou silenciosamente no parapeito da janela do mordomo Louis Land. Lumian ficou na beira da janela de vidro, virou o corpo e olhou secretamente para dentro da sala. Viu Louis Land deitado nu na cama, com a barriga saliente, dando a impressão de que poderia explodir a qualquer momento. Vendo que o cabelo preto do mordomo estava encharcado de suor e seu rosto fazia uma careta de dor, Lumian não pôde deixar de franzir a testa ao ouvir seus gritos trágicos de vez em quando. Que tipo de doença é essa? Parece assustador. Um estômago pode realmente crescer tanto. Nesse momento, uma mulher na casa dos 40 estava ao lado da cama de Louis Land. Ela tinha cabelos castanhos e olhos castanhos. Era bonita e não tinha muitas rugas. Ela usava um vestido branco acinzentado e gritava animadamente com Louis Land. Está perto, está perto. O que acontecerá em breve? Assim que esse pensamento passou pela mente de Lumian, ouviu um grito e viu algo segurando a barriga de Louis Land. Num piscar de olhos, aquele local se abriu. O estômago de Louis Land estourou. Uma mão pequena e ensanguentada se estendeu. Nasceu! Nasceu! A mulher gritou feliz. Ela então se abaixou e tirou um bebê enrugado, sujo e ensanguentado da barriga de Louis Land. Lumian ficou atordoado. Reticências. Ponto.